Meus queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos para mais uma de nossas aulas de metodologia científica. Sou o professor Ícaro Castro e hoje nós falaremos sobre o método científico. Então, fica por aí e, claro, segue o fio. Então, meus queridos, minhas queridas, vamos primeiro aqui evidenciar alguns conceitos de método científico. Então, Patrugilho, 74, página 24. O método científico é uma forma ordenada de proceder ao longo de um caminho. Segundo Jolivet, 1979, página 71, é a ordem que se deve impor aos diferentes processos necessários para atingir um dado fim. E para Servo e Bervian, 78, página 17, é um conjunto de processos que o espírito humano deve empregar na investigação e demonstração da verdade. Então, todos os conceitos que aqui foram mencionados, eles indicam um caminho, eles indicam uma rota, eles indicam uma direção. Tá aqui, ó. Ao longo de um caminho. Ordem em que se deve impor os diferentes processos para atingir um fim. Então, essa ordem aqui é o caminho. E o conjunto de processos também se caracteriza como um caminho. Então, na verdade, o método científico, ele é a forma, é o caminho que nos permite chegar até o conhecimento científico. Então, para você chegar ao conhecimento científico, deve-se utilizar o método científico. Ah, professor, explique mais como funciona esse método. Existem diferentes tipos de métodos científicos. Na próxima aula, nós vamos conhecer os principais deles, porque, claro, existem muitos, porque existem várias formas de ciência e, claro, existem várias formas diferentes e resultados diferentes a se chegar. E cada um desses pode empregar um método científico diferente. Mas aqui nós vamos conhecer os principais, os mais utilizados para que se faça, para que se conheça, para que se realize a ciência. O método científico, ele também é trabalhado nos livros de ensino médio. Inclusive, ele é até explicado no livro do Amabis, se eu não estou enganado, primeiro ano, que é quando se fala sobre, através de uma problemática relacionada entre moscas que se encontram em uma goiabeira. Então, através desse exemplo, o autor ele explica muito bem o método científico. Um dos métodos científicos, na verdade, porque como eu disse, são muitos, mas no ensino médio nós trabalhamos um. E esse que eu vou mostrar agora, que foi o trabalhado no ensino médio, ele, sem dúvida, ele é um dos mais utilizados para a biologia. Esse é um método que permite a gente, da área da biologia, chegar na maioria dos conhecimentos pertinentes à nossa área. Então, vamos aqui conhecer um pouco dele. A primeira coisa para você impor o método científico é você fazer uma pergunta. O que é que você está pesquisando? O que é que você quer descobrir? Porque, claro, desculpem, se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Então é importante você saber o que você quer descobrir. No exemplo do livro, era um menino que ele estava com problemas em sua goiabeira.
as suas goiabas estavam cheias de moscas e ele queria se livrar disso e achar uma forma para evitar isso. Aí, depois que você tem uma pergunta, que é aquilo que você quer responder com sua pesquisa, você faz uma revisão sobre o tema, ou seja, lê vários artigos, trabalhos que tratam daquele tema ou pelo menos de um tema parecido. Então, esse aluno, por exemplo, esse rapaz que estava com a goiabeira cheia de larvas de mosca, ele poderia estudar um pouco sobre as moscas, como elas se reproduzem, para conseguir posteriormente resolver o seu problema. Então, primeira pergunta, depois você estuda sobre o tema. Terceiro, formula uma hipótese. O que é hipótese? Hipótese nada mais é do que o resultado que você acha que vai alcançar após o término da pesquisa. Então, na hipótese, você imagina a resposta. É como se a hipótese ela parecesse um conhecimento empírico. Então, por sua experiência, você acha que o que vai acontecer na sua pesquisa? Qual o resultado que você acha que vai dar? Então, isso é uma hipótese. Mas, claro, você achar não é suficiente. Você tem que comprovar, através de experimentos científicos, se a sua hipótese está certa ou a sua hipótese está errada. Qual foi a hipótese do rapazinho que estava no pé de goiaba lá, que as goiabas estavam sendo consumidas pela mosca? É que as moscas, elas iam nas goiabas e lá elas colocavam os ovos. Essa era o que ele imaginava, essa era a hipótese. Mas ele imaginar isso é insuficiente. Então, ele tem que realizar um experimento para ver se a sua hipótese está correta ou está errada. Qual foi o experimento que ele fez? Ele deixou lá goiabas, algumas livres, algumas sem nenhum tipo de proteção, e em outras goiabas ele colocou um saco plástico e amarrou com uma liga, impedindo assim que as moscas conseguissem colocar os seus ovos. Dessa forma, as goiabeiras que estavam nos sacos não tinham moscas. E as goiabeiras que estavam sem o saco tinham moscas. Então veja, a hipótese dele é que a mosca colocava os ovos diretamente nas goiabas. Então, nesse caso, ele confirmou ou ele rejeitou a hipótese? Ele aceitou a hipótese ou rejeitou a hipótese? Nesse caso, ele aceitou a hipótese. Mas muitas vezes nós estamos errados com nossas hipóteses. Nesse caso, ela é rejeitada. Então, esse é um dos métodos científicos entre os muitos que existem, mas que é bastante utilizado na área da biologia. Então, antes não tinha esse método científico. Aí a gente pergunta, poxa, não tinha isso, como é que eles resolviam os problemas diversos? Como eles conseguiam tirar as dúvidas diversas que tinham? Utilizavam os conhecimentos existentes, o conhecimento empírico, o conhecimento teológico ou religioso e, claro, o conhecimento filosófico. O empírico, por exemplo, permitia que ele aprendesse várias coisas pela experiência. Então, tal fruta ela faz bem para tal doença, ou tal remédio, tal casca de árvore faz bem para tal sintoma. Então, isso foi um conhecimento empírico e que, claro, salvou muitas vidas. Nós não podemos negar a importância do conhecimento empírico, que, inclusive, deve ser preservado. Em comunidades tradicionais, por exemplo, povos indígenas, eles têm muito disso, eles carregam muito isso.
Se você hoje toma aquele chá de boldo quando está com algum problema intestinal, isso é conhecimento empírico, dentre os muitos outros conhecimentos que existem e que posteriormente viram científicos, mas que inicialmente são empíricos. Então, o conhecimento empírico conseguia resolver muitos problemas. E o conhecimento teológico, fundamental para as nossas inquietações. Por exemplo, como explicar os fenômenos naturais, como explicar a chuva, como explicar os relâmpagos, como explicar a morte, por exemplo. São coisas que intrigam a humanidade há muito tempo. Então, muitas dessas coisas eram atribuídas a deuses. E isso permitia uma explicação sem uma necessidade de contestação ou de razão. Não era racional, era teológico, era algo baseado na fé. E, sinceramente, esses conhecimentos religiosos, eles acalmam o coração. Eles nos relaxam, porque, de alguma forma, nós sentimos que entendemos o mundo. E, claro, o conhecimento filosófico também, que não é um conhecimento novo. A filosofia ela está muito presente ali naquela idade grega, bem no início das civilizações ocidentais. Então, ela conseguiu explicar também leis naturais e conseguiu também uma investigação racional. Mas na filosofia, como foi falado anteriormente, não há ainda experimentação. E isso só chegou com o conhecimento científico. Então quer dizer o quê? O conhecimento científico ele melhorou muito a sociedade. A tecnologia hoje existe como existe por causa do conhecimento científico. Mas, de alguma forma, conseguiam se virar antes sem ele. Então, o conhecimento científico ele teve um aparecimento, um protagonismo, principalmente no século XVI, onde começaram a ser necessárias mais do que o dizer. Se preocupava com garantias do que é real. Então, para garantir o que é real, é fundamental conhecimento científico, é fundamental a experimentação. Então, esse conhecimento foi se desenvolvendo e o método para conseguir esse conhecimento, que é o método científico, também recebeu uma grande evolução, um grande desenvolvimento. E um dos primeiros, na verdade, o primeiro teórico do método experimental foi Galileu Galilei. Esse foi um gênio, realmente esse tem o direito de ser chamado de gênio. E ele teve meio que uma briga, um fight com a igreja cristã na época. Porque Nicolau Copérnico, ele que era inclusive um cientista que o Galileu Galilei admirava, ele propôs que a Terra ela não era o centro do universo. Porque na ideia cristã, nós somos imagem e semelhança de Deus e por isso nós estamos no centro do universo. Todo o universo que existe, Deus criou só para a gente aqui da Terra. Então, se Deus criou tudo isso para a gente, nós somos o centro do universo. Mas o Galileu Galilei começou a estudar um pouco mais sobre as ideias de Nicolau e ele percebeu que Nicolau estava certo. Então, ele tinha uma vontade de conseguir provar que não era a Terra que estava no centro do universo, nem do nosso sistema solar, mas sim do nosso sistema solar, quem estava no centro era o Sol. A ideia que a Terra é o centro é o geocentrismo. A ideia que o Sol é o centro do nosso sistema solar é heliocentrismo. Então, ele defendia o heliocentrismo. E ele usou seus métodos científicos para conseguir chegar a hipóteses, na verdade,
a dados científicos. Então, ele foi o primeiro a utilizar o método experimental para solução de problemas. Mas, claro, a igreja não aceitou, e naquele tempo quem fosse contra qualquer tipo de conhecimento da igreja era considerado um herege, e assim ele não pôde, na verdade, ele inicialmente fez suas publicações provando que o Sol era o centro do universo, mas depois ele teve que se retratar para, claro, não morrer em uma fogueira, coisa que qualquer um de nós faríamos. Mas ele chegou aí a ser o primeiro a utilizar o método científico. Então, no seu método, ele utilizava a observação, inclusive na astronomia é fundamental observar os astros, análise, verificação de hipóteses por experiências, ou seja, ele observava, fazia uma análise dos dados, verificava as hipóteses que ele tinha, testava cada uma delas para saber qual era a correta, e a partir desse conhecimento ele generalizava, ou seja, se esse conhecimento serve para para essa situação, podemos também utilizar ele para uma situação muito parecida. Então isso é generalização. Logo depois veio Francis Bacon, que também trouxe um método experimental fabuloso, que trabalhava com a experimentação, formulação de hipóteses, repetição, testagem das hipóteses, formulação de generalizações e, por fim, leis. E aqui embaixo nós temos o Descartes, que criou, na verdade, o método dedutivo. Entretanto, esses autores, Francis Bacon, Descartes, Galileu, não foram os únicos a contribuir com o método científico, com os métodos, na verdade. Como dissem, hoje existem dezenas deles, e vamos conhecer, como eu disse anteriormente, os principais. Mas isso, claro, é conteúdo de uma próxima aula. Então, se você está gostando, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e, claro, ficar ansioso para o próximo vídeo. Até mais, tenha um ótimo dia.